Tivemos quartas-feiras brilhantes aqui nesse mês, com estudo trazido pelo irmão Silvio, a sua esposa, começando lá pelo Fernandinho, o irmão Helder. Mas o David me incumbiu essa honra e essa responsabilidade, então que os irmãos possam absorver aquilo que Deus já colocou no meu coração para trazer aqui, né? E é um prazer falar de um tema tão relevante quanto finanças, né? O planejamento financeiro e a família cristã. De fato, dentro da Bíblia, nós encontramos ensinamentos maravilhosos sobre como construir riqueza, né? Dentro dos seus 66 livros, encontramos diversos versículos que abordam um tema como dinheiro, maneiras de economizar e até gerenciar com sabedoria. O fascinante é que esses ensinamentos contidos dentro desses textos bíblicos são atemporais. E olha que, e sem exagero e sem demagogia, né? Mesmo sabendo que foram escritos há séculos, ainda continua relevante e aplicáveis aos dias de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez e te pedimos que o Senhor seja conosco, que o Senhor venha falar o nosso coração hoje, Pai, assim como o Senhor já tem nos dito, que o Senhor possa dar entendimento e que possamos absorver, Pai, aquilo que o Senhor determina. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, hoje eu quero trazer aqui para nós um estudo financeiro bíblico, onde vai nos ensinar a vivermos com o que temos, mas também nos impulsionar ou nos dar direção para que possamos buscar mais, né? Se nós temos um salário X, por que não buscarmos um salário Y? Isso pautado na palavra do Senhor, através dos seus ensinamentos, já que possamos, né? Passa aí para o próximo aí. Até porque é lógico que tem muitas pessoas que não importa o quanto ganha, sempre vão ter problemas financeiros, né? Até pelo descontrole próprio, pela a falta do conhecimento ou por falta de vontade de buscar mesmo o conhecimento. Então, para muitas pessoas não vão resolver seus problemas financeiros ganhando mais, mas mudando o comportamento que elas têm em relação ao dinheiro. Para muitos, eu acredito que, inclusive para mim, na verdade, para mim mesmo que escrevi isso ali, o problema financeiro, geralmente, ele começa na nossa fase de criança, que é o período em que a gente está aprendendo tudo, o período que a gente é dependente, né, de todos os sentidos. Então, é na adolescência onde a gente começa, ou na criança, onde a gente começa a sentir de fato ali os problemas financeiros. E hoje eu quero contar aqui para os irmãos, compartilhar, como que muitas das vezes as nossas mentes começam a ser condicionadas em relação ao dinheiro e fazendo com que a gente haja com o dinheiro da forma que a gente age, né? Desde cedo, desde criança, é muito comum que a gente escute dos nossos pais, que não têm a má intenção de programar a nossa mente de forma distorcida, até porque nossos pais são um reflexo de tudo aquilo que nossos avós foram para eles, mas desde cedo, desde a nossa infância, é muito comum a gente ouvir o seguinte, né? Não, dinheiro é coisa suja. Dinheiro não presta, dinheiro só traz infelicidade. Dinheiro
para comprar isso é besteira. Dinheiro não presta. Outra frase muito comum, que eu ouvi muito, e essa é muito comum, principalmente para quem nasce em lar cristão. Acredito que muitos aqui nasceram, eu não tive essa dádiva, essa oportunidade de nascer num lar cristão, mas é uma frase muito ouvida, é o seguinte: os ricos são gananciosos. Os ricos não entrarão no reino de Deus, né? Então, todas essas frases vão programando a nossa mente e a nossa postura e atitude em relação ao dinheiro, em relação a toda essa programação mental. Por causa do comportamento e das palavras que muitas das vezes ouvimos dos nossos pais. E o que é isso tem a nos falar, né? É por isso que é muito importante que a gente possa entender, até para que possamos fazer as mudanças necessárias que irão impactar profundamente a nossa vida financeira hoje. Passa aí para mim também, por favor. Que vão impactar a nossa vida financeira hoje. Creio que, é por isso até que eu creio que esse estudo, esse culto hoje vai ser uma bênção, assim como foi os anteriores, porque vai começar a nos ensinar a mudar o nosso comportamento em relação ao dinheiro de acordo com a palavra do Senhor. Veja aqui como ocorre o processo de condicionamento. Rapaz, o slide ficou ruim, né? Ficou horrível. Mas veja como ocorre o processo de condicionamento mental. Como que nós somos condicionados a agirmos com o dinheiro de acordo com o que da forma que a gente age. Olha que interessante, a psicologia ensina sobre isso há muito tempo. Mas a Bíblia nos ensina muito mais tempo que a psicologia. A primeira coisa é que nós estabelecemos um modo de pensar por causa das frases negativas sobre o dinheiro que ouvimos lá no passado, né? Por causa das negatividades, onde se fala muito que quem tem dinheiro é ganancioso. Então, nós estabelecemos um modo de pensar negativo. É por isso que lá em Filipenses 4:8 nos adverte a pensar no que é bom, excelente, digno de louvor. A pensarmos em tudo aquilo que é saudável, tudo aquilo que é justo, maravilhoso. Porque pensamentos têm um poder muito grande sobre nós, né? Pensamentos, eles levam à ação, né? E a gente só age de acordo com aquilo que está dentro de nosso coração. E isso também se aplica na vida financeira, né? Por causa de um modo de pensar sobre o dinheiro, por conta de uma crença rígida estabelecida, por conta de uma distorção, né, de pensamentos, de ideia, a gente passa, as nossas ações refletem muito sobre isso. E daí, depois que a gente estabelece esse modo de pensar, vem as ações, né, que fala lá em Mateus o seguinte: porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, mas a pessoa má tira coisas má do tesouro de um coração mau. Então, o modo de pensar sobre o dinheiro, sobre essas crenças rígidas, sobre esses estabelecimentos de pensamentos, faz com que a gente tome ações, né, às vezes distorcida, sem saber, em desconexo. E é por isso que é interessante a gente entender,
né, entender esse condicionamento, muitas das vezes, que nem todos ricos são gananciosos e que nem todo mundo que tem dinheiro é extremamente ruim, né? Você entendeu? Você gravou um modo de pensar, uma crença rígida, uma informação distorcida, e aí vem o resultado, né? Que é o que diz lá em Provérbios 14, no 22, os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem, esses encontram a fidelidade. Daí que vem o porquê do planejamento. Quando se fala em educação financeira, né, primeiramente, eu acho que devemos pensar no planejamento. Embora a gente sabe que tudo depende da vontade de Deus, mas mesmo Deus agindo em nossas vidas, se você não buscar, não planejar, não tramar, e é lógico que não é tramando o que é mal, é tramando o que é bem, o que é bom. O princípio é que temos resultados de acordo com aquilo que tramamos e planejamos. Agora veja como é o condicionamento, né? O modo de pensar negativo, ou seja, esse processo repetitivo nos condiciona e fazendo com que tenhamos crenças limitantes que temos hoje. Isso reflete no financeiro, isso reflete no sucesso pessoal, isso reflete em qualquer área de nossas vidas. Muda aí meu amigo. E o que a Bíblia tem a nos falar sobre o dinheiro do casal, trazendo para esse lado do casal. Lá em Salmo 128, de 1 a 2, é dito o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. No casamento, independente se é o homem ou a mulher que trabalha, se é o homem ou a mulher que ganha mais, independe. O dinheiro é do casal e deve ser utilizado para manutenção do lar, né? No orçamento doméstico, para te proporcionar aquilo que é de fato necessário, a saúde, né? O alimento, o sustento. Pode mudar. Na passagem breve de Jesus aqui pela terra, ele mesmo chegou a mencionar o seguinte: o dinheiro em si não tem poder algum. O dinheiro nem é bom e nem é mau. O dinheiro, ele só tem o valor aquele que lhe atribuímos. Então Deus, de fato, ele não abomina o dinheiro, ele não despreza o dinheiro, não despreza o rico. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ter nosso coração em Deus, né? Pode mudar. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Primeiramente, a Bíblia diz que Deus é o dono de todas as riquezas. Lá em Ageu 2:8 é dito o seguinte: meu é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a gente sabendo que Deus é o ser mais rico que existe, será que Ele é ganancioso? Será que Ele é soberba? E de fato, tem muitos ricos, filhos de Deus, que não são gananciosos, não tem problema algum com a avareza. A gente pode presenciar isso, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, agora no momento. Quantas pessoas que têm poder aquisitivo, que não estão medindo esforços para ajudar aquelas pessoas lá, mandando donativos, mandando água, alimentos. Tem pessoas cedendo até suas aeronaves para salvamento de vidas, né?
para salvar a vida. E esse texto, ele já pode nos ajudar a mudar a nossa programação mental, que começou lá no passado, muito cedo, né? Que todos os ricos são gananciosos, que isso não faz sentido. Outro detalhe é que Deus abençoou vários personagens bíblicos e suas famílias com muita riqueza, muito ouro, muita prata. A exemplo disso, a gente tem Abraão, que a Bíblia fala que lá em Gênesis, de 1 a 2, fala o seguinte: Abraão, quando saiu da terra do Egito, com destino a Neguebe, ele, sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, Abraão levava com ele muito gado, muito ouro, muita prata, né? Abraão era muito abençoado e foi muito abençoado. Depois vemos Jó, que a Bíblia fala que lá em Jó mesmo, de 1 a 3, Jó era um homem íntegro, reto, né? Um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas naquela época. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas. Jó também tinha ali 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E olha que naquela época quem tinha jumenta e camelo era rico. Vocês não faz sentido o quanto essa pessoa era rico. Porque era como se fosse, trazendo para o nosso presente, o camelo e a jumenta naquela época era como se fosse hoje o transporte. Então, se a gente fosse colocar no hoje, Jó, ele tinha 3.000 caminhões, vamos se dizer assim, né? O homem era muito abençoado, além de muito ouro e muito recurso. E por último, a gente vê ali Salomão. Salomão, lá em 1 Reis 3, do versículo 10 ao 14, Deus fala o seguinte, né, nas conversas de Salomão com Deus, nas solicitações dele. Salomão veio a solicitar de Deus somente entendimento, né? E Deus falou: já que tu não me impediste que eu fosse contra os teus inimigos, eu vou te abençoar com o que tu me impediste muito mais. Então, Salomão foi muito abençoado, a ponto que antes dele não existiu ninguém com tamanha sabedoria, e nem após ele também. Então, Deus abençoou muitas pessoas, né, financeiramente. Agora é óbvio que nem todo mundo está preparado para receber tamanhas bênçãos. Deus também não é bobo, né? Deus sabe que tem muita... Deus sabe que nem todo mundo está preparado para receber essas bênçãos, né? Porque Deus sabe que tem certas cobras, digamos assim, entre nós, que não dá para abençoar, não dá para dar asas, né? Agora, de fato, se você está preparado, se você, de fato, age de acordo com a palavra do Senhor, pautada nos seus ensinamentos, Deus faz questão de te abençoar, assim como Ele fez com essas pessoas, Abraão, Jó e Salomão. Deus faz questão de te abençoar. Outro detalhe, vemos também, irmãos, são muitas citações bíblicas ali que eu coloquei. De fato, não vai dar para a gente estar lendo todas, né? Mas quem quiser anotar e procurar depois aí, para ver a veracidade dos fatos, é só olhar, né? Outro detalhe importante em relação ao que a Bíblia diz sobre o dinheiro é que Deus quer lhe fazer prosperar. Isso a gente encontra em várias passagens bíblicas, em vários versículos. Eu separei um aqui para a gente ler, que está lá em Deuteronômio, de 11 a 13. Eu vou ler, espero que os irmãos acompanhem aí, só para a gente ver.
Então diz assim: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu. Veja, aqui Deus está trazendo bênçãos familiares e bênçãos materiais. No 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar-te chuvas à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Veja o propósito de Deus, é que seus filhos tenham fartura, né? Que seus filhos venham ter a ponto de emprestar, mas que não precisem pegar emprestados, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Veja, aqui nós vemos o desejo de Deus, que é de nos tornar próspero. Porém, a prosperidade na Bíblia, meus irmãos, ela está condicionada a uma coisa. Sabemos que a prosperidade na Bíblia, ela está condicionada à obediência a Deus. Quanto mais você obedecer os princípios de Deus e aos seus mandamentos, juntamente com uma boa educação financeira, mais abençoado você será. Mais abençoado financeiramente, mais abençoado na sua vida profissional, na sua vida espiritual, você será. Porque isso é uma promessa bíblica. Está lá em Deuteronômio 11, 13. E Deus também quer que você seja bem-sucedido. É importante destacar essa questão de bem-sucedido, porque a Bíblia também condena a preguiça e o preguiçoso, né? Então, é importante destacar isso, que tem muitas pessoas que são acomodadas, né? Principalmente homens. Tem muitos homens banana que de fato não querem assumir o seu papel de provedor dentro da sua casa. E às vezes fica delegando para sua esposa, né? Mas Deus, Ele fala lá, ó, Deus quer que você seja bem-sucedido. Lá em 1 Reis 2:3 é dito o seguinte: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores. Para que prospere em tudo que fizeres e por onde quer que seja. Ou seja, Deus quer que você seja bem-sucedido em tudo que fizer, por onde quer que você for. Não importa aonde você viva, não importa o trabalho no qual você esteja. Esse é um desejo de Deus. Deus não deseja que seus filhos vivam na miséria. Deus, o desejo dele é que seus filhos prosperem, que seus filhos cresçam. Mas, de fato, crescer sabiamente, sem deixar Deus de lado, sem se esquecer dele. Pode passar. Agora, é muito importante a gente entender e parar para pensar o seguinte: se a gente não mudar a nossa forma de pensar e começar
utilizar o dinheiro de maneira mais inteligente, a ponto de que venha nos beneficiar e também fazer com que tenhamos a ponto de poder ajudar o necessitado, a gente vai viver trabalhando para pagar contas que deve de meses passados e entrar assim para a famosa corrida dos ratos. Tem um livro que muita gente já leu e que eu gosto muito do autor, que é do Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, é um best-seller que eu acho que é um dos livros que mais já vendeu. Ele fala o seguinte: entrar para a famosa corrida dos ratos e viver assim mês a mês durante anos. E sabemos o seguinte: quanto mais os anos passam, menos disposição e energia para trabalhar a gente tem. Alguém de 75 anos não tem a mesma disposição e energia que um jovem de 25 anos tem, né? E de fato, para a gente não precisar ou viver na necessidade de ficar dependendo do governo para nos dar um auxílio financeiro no futuro, né, precisamos utilizar o tempo que temos no momento para nos desenvolver, para aprender, para buscar, né? Deus nos dá essa segurança. Então, por que não agirmos, não é isso? Passa novamente. Irmão, se alguém quiser fazer alguma observação, pode ficar à vontade, que aqui é uma aula normal, que todos possam participar. Outro detalhe, Deus não quer que você tenha medo do sucesso, né? Lá em Crônica 13, 22, 3, Deus nos adverte sobre essa questão. E nós prosperaremos se cuidarmos em cumprir os estatutos e juízos dele. Se fazermos a sua vontade, de fato cresceremos. Eu já falei disso antes, né? Mas de fato é isso aí. Seja forte, corajoso, Deus provê. Passa novamente. E Deus também não é contra. E Deus também não é contra o dinheiro, mas contra a maneira errada da gente lidar com o dinheiro. E quais são essas maneiras erradas da gente lidar com o dinheiro? São muitas. Ali a gente vê o seguinte: Deus não quer que sejamos ingratos e se esqueçamos dele. Lá em Deuteronômio 17, 20, os filhos de Deus são advertidos nesse sentido, né? Porque jamais deveríamos dizer o seguinte: do fruto do nosso braço, da nossa força, conseguimos isso ou aquilo, né? Sem antes termos consciência de que foi Deus que nos deu a vida, a saúde, a força, a sabedoria, né? A profissão e a vontade de buscarmos o nosso sustento. Então, de fato, jamais deveríamos ou devemos esquecer de que tudo que temos foi Deus que nos deu, sem demagogia, né? E B ali, Deus também não quer que a gente ame o dinheiro mais do que os outros. Encontramos isso em várias citações bíblicas também, ali em Eclesiastes 5:10, que fala que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, assim também como os seus rendimentos, porque tudo é vaidade, é aquilo em que a gente atribui, coloca ali a nossa vaidade, o nosso coração, é errado. E lá em Mateus 6:21, que fala a respeito também, porque onde
você coloca o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então, de fato, Deus não condena, mas Deus não quer que você coloque o dinheiro em primeiro lugar e se esqueça dos outros. E Deus também nos adverte, nos alerta a evitar o desperdício e sermos prudentes quanto às nossas finanças. Meu pai já falava o seguinte, quando eu era moleque, eu ouvia muito dele. Olha, da onde você só tira e não coloca, pode ter certeza que ali vai acabar. Então, seja prudente, viu? A prudência, ela é em primeiro lugar. Lá em Provérbios 13:11, os bens que facilmente se ganha, esse se esvai, né? Esse facilmente se perde. Mas os que, da força do seu braço, da sua perseverança, você conquista, esses rendem, e rendem muito. Deus também alerta dos perigos do dinheiro, que são muitos. Dinheiro, além de proporcionar muita coisa boa, ele também nos proporciona muita coisa ruim, de fato, para quem não tem a capacidade de manuseá-lo, né? Ou de utilizá-lo. E o problema não é, ou não está somente no dinheiro. O problema não é somente o dinheiro. O dinheiro, assim como diz Ben-Ruel, Ben-Ruel, com Z, lá no seu livro, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, também é um best-seller, para quem gosta de finanças, é muito bom. O dinheiro, ele não muda as pessoas, ele só potencializa aquilo que as pessoas já são. O dinheiro não muda ninguém, mas ele potencializa, ele te faz aflorar. Então, se você é uma pessoa boa, generosa, né, uma pessoa que tende a ajudar os outros, ao ganhar mais dinheiro, você se tornará uma pessoa melhor ainda, mais generoso. Você vai ter mais prazer de ajudar as outras pessoas. Mas se você é uma pessoa avarenta, mesquinha, o dinheiro ele vai te impulsionar a se tornar uma pessoa pior ainda, a ponto de ficar complicado para se manter o convívio ali, a amizade, né? Então, a Bíblia nos adverte dos perigos do dinheiro. Há perigo? Há, claro. Mas Deus não é contra você ser rico, bem-sucedido financeiramente. Deus é contra você não saber administrar as bênçãos, fruto do teu trabalho e da tua relação para com Deus. Meu irmão, ouvindo você falar e aí lembrando aqui, né? Que às vezes a gente vê o pessoal falando que ganhou na Mega Sena, que ganhou nesses reality show aí, dali a pouco você vê a notícia de que a pessoa tá pobre, tá mais pobre do que quando entrou, né? Ou mesmo a gente vê notícias aí de crimes, né, com relação a quem ganhou esses prêmios. Então, às vezes a pessoa ganhou o dinheiro, está rica, mas continua sendo um péssimo administrador, né, vai ficar pobre. Ou às vezes ganhou muito dinheiro, mas continua sendo mesquinha, avarenta, então aquela bênção que chegou para ele não melhora a vida de ninguém ao redor, muitas vezes até da própria companheira, né? Porque geralmente quando a gente vê assim é homem que ganhou na loteria e tem trama da companheira para matar e confusão. Então o dinheiro só acentua mais essas confusões que já estão na vida das pessoas, né? De fato, isso é muito comum, a gente saber notícias, né? Porque, de fato, o dinheiro ele não muda, mas ele potencializa aquilo que a pessoa já tem, o desejo que ela está no coração dela, né? E isso, às vezes, muitas das vezes acontece até por falta de conhecimento que a pessoa tem,
ou por falta de buscar mesmo. Mas o dinheiro tem muito perigo, é muito perigo mesmo, para quem de fato não tem o cuidado. Então, Deus não é contra essa questão dos seus filhos ser bem-sucedidos, né, dos seus filhos ter recurso. Deus é contra a gente não saber administrar o fruto do nosso trabalho e da nossa relação para com Ele. Porque se Deus nos abençoou, é porque é da vontade dEle, né? Então, resumidamente, é isso que a Bíblia nos diz sobre o dinheiro, né? Deus é dono de toda a riqueza, né? Todo o ouro, toda a prata pertence a Deus. Deus não é, de forma nenhuma, uma pessoa gananciosa ou arrogante. Deus é justo. Só que Deus não quer que seus filhos coloquem o dinheiro em primeiro lugar em suas vidas. Deus quer que você lembre-se dele, da sua dependência para com ele, e que você, em primeiro lugar, se lembre dos outros também. Assim como Deus te abençoou, Ele quer que você reparta essas bênçãos com as outras pessoas, que você se lembre do próximo. E dele próprio, né? Que é o nosso caso, devolvendo uma pequena parcela daquilo que Ele já nos deu, que é os nossos dízimos e oferta. Eu trago uma questão bem polemizada no mundo afora, porque ela para muitos não entende, principalmente para quem é fora da igreja, não entende o papel exercida pelo homem e o papel da mulher determinado por Deus, né? Como um casal cristão deve administrar o dinheiro quando os dois trabalham, né? Como deve ser essa administração? Isso é uma pergunta muito relevante por conta da configuração familiar que existe hoje na sociedade moderna, onde a mulher ela deixou de exercer um papel que ela exercia antigamente e passou também a ser provedora, né? Passou a trabalhar e contribuir assim com o orçamento doméstico. Então, quando o casal trabalha, eles devem administrar os recursos de acordo com os princípios da palavra de Deus, ou seja, o dinheiro que os dois ganham, quer seja pelo marido ou pela esposa, esse recurso é da família e deve ser gasto de comum acordo, né? Eles devem ser empregados para o sustento da família, é claro, e também deve ser empregado na obra do Senhor. Deve contribuir generosamente para o avanço do reino de Deus, né? Como Paulo diz lá em Efésios 4:28, que nós devemos trabalhar fazendo com as nossas mãos o que é bom, para que tenhamos com que ajudar os necessitados. A irmã quer falar aqui. Irmão, interessante essa questão de como o casal deve administrar, né? Eu acho bastante interessante que, às vezes, até mesmo dentro da igreja, né, a gente vê essa divisão. Não,
eu ganho tanto, o outro ganha tanto, com o meu eu faço isso, com o seu você faz aquilo. Antes a gente ouvia muito isso fora da igreja, né? A gente tem até alguns colegas, o Altamiro tem, que o esposo empresta dinheiro para a esposa empresta, depois, com juro, igual o Altamiro está me falando, tem que pagar juro, e é uma questão séria. Eu me lembro que eu e o Altamiro, nós tivemos uma situação com relação a isso. Porque desde que nós nos casamos, nós sempre entendemos assim, que é a nossa renda. O que, como eu sempre trabalhei, o que a gente trabalha, a gente soma. Lá em casa não é meu e seu, não, é nosso, da nossa família, né? E quando foi para entregar o dízimo, na nossa igreja de onde nós viemos, nós aprendemos que o dízimo seria da família. E nós entregávamos um envelope só com o dízimo da nossa família. E quando nós chegamos aqui, daí, não, vocês têm que entregar o dízimo separado, cada um tem que ter seu envelope. E a gente não aceitava, não, lá em casa é o nosso dízimo. Foi com muito custo, não foi, Altamiro, que a gente conseguiu aqui na igreja que ficasse um envelope só para a nossa família. Porque tinha-se o entendimento que cada um, né, por ser membro, cada um tinha. Então, porque a gente entende isso daí, que o nosso dinheiro é um só, é o dinheiro, é a renda da nossa família. Não importa se ele ganha mais, se eu ganho mais. O que entrar na nossa casa é a nossa renda, nós vamos ter que administrar. E o dízimo, então, é o dízimo da nossa família. Mas foi difícil, viu, isso aqui, viu? Porque vinha sempre, quando chegava o começo do ano, vinha 2 dízimos, com o nome dele, com o nome meu, o nome dos envelopes, né? E a gente devolvia, colocava os dízimos da família. Mas foi difícil, até que isso ficou, sabe? Por fim, acho que o pessoal falou, não, deixa eles fazerem do jeito que eles querem, então, porque... Mas a gente tem esse entendimento, que é da nossa família mesmo. O dízimo que a gente vai entregar é o dízimo daquilo que o Senhor, a renda que o Senhor nos dá como família. Se o casal foi unido por Deus, se tornando uma só carne, não tem essa segregação de valor, de poder, né? De fato, isso acontece muito fora da igreja. Lógico que eu acredito que não tem na igreja ainda, né? Mas se tiver, é muito triste, porque não é à toa que a família, para muitos aí fora, é uma sociedade fadada ao fracasso. Porque ambos querem ser líder, né? O homem quer ser o líder maioral, a mulher quer ser a mesma coisa, e nenhum se aceita, né? E se tratando do dinheiro do casal, o que não pode acontecer, né, é o fato da esposa trabalhar fora e talvez ganhar até mais do que o marido, e com isso ter comportamento que vai contra a palavra de Deus. Pois mesmo ganhando mais que o homem, tem que ter em mente que o esposo é o seu cabeça. Por isso que acontece às vezes é que a mulher, a esposa, trabalha, né, e às vezes ganha bem mais do que o marido, e ela não aceita o seu papel de ajudadora idônea, né? Não aceita o seu esposo como seu cabeça, seu líder espiritual. E isso é um cuidado que devemos ter, né? Porque o que vai e o que determina que o homem é o cabeça do lar e a esposa sua ajudadora, né, idônea, não é o salário que ambos ganham, não é o que o homem ganha ou o que a mulher ganha, mas a própria determinação da palavra de Deus. É isso que determina que o homem é o cabeça do lar e que a mulher é a sua ajudadora idônea, né? Então, meus irmãos, Desculpa, irmão, é que eu queria dizer que essa ideia que a mulher trabalha não é uma ideia moderna, né? Porque a mulher de Provérbios 31, cara, ela trabalhava pra caramba. Só que tem uma diferença muito bacana lá, né? Não tinha competição.
A competição veio com a nossa modernidade, porque aqui hoje é machista, feminista, essas ideias, né, erradas, é que trouxe essas ideias erradas. Mas a mulher, dependendo da cultura, né, lá não fala que cultura que era aquela mulher, mas era uma mulher muito trabalhadora. Ela levantava, ela cuidava da casa, dos criados. Parece que ela lidava até com navios, né? Tem uma parte lá. Então, assim, a gente lê ali, a gente fica inspirada, realmente. Aqui o trabalho é uma bênção, né? Sendo para a mulher, sendo para o homem. Agora, essas ideias modernas de competição, aí que sim, gera problemas, né? Sim. A mulher virtuosa, conhecedora da palavra, o que eu quero falar é que ela entende, né? Ela entende esse papel, essa determinação do Senhor para conosco de forma aceitável, né? Agora, na sociedade moderna hoje, de fato é isso. Para muitas, com o avanço do feminismo aí que está alastrando, elas não aceitam esse papel, não aceitam que o homem, que seu esposo seja o seu líder, né? Que seja o seu cabeça. E aí é onde vem as brigas, né? É onde vem a questão, é o porquê que a gente vê tanto casamento se acabando, se esvaindo. Porque aonde tem dois bicudos ou dois líderes, dificilmente a coisa anda. Dificilmente você toma uma direção, um puxa para o lado alto, para o lado B, e a corda acaba se quebrando, né? Quando a gente envolve tema financeiro, né, além do que Deus nos determina que façamos, né, e que esperamos nele, Deus nos adverte que nós devemos buscar também. Não é só esperar cair do céu que não vai, nunca vai cair. Então, devemos fazer orçamento sim, orçar, embora o pensamento é nosso, mas a vontade é de Deus. É Ele que vai determinar se vamos almejar ou não, se vamos chegar lá ou não. Devemos estabelecer metas, né, economizar, restringir de fato os nossos gastos desnecessários, porque hoje, principalmente para quem é pai igual eu, a gente vê num minuto que essas meninas ficam no celular, dezenas de propagandas, dezenas de informação, trazendo, te impulsionando só o consumismo, né? Só o consumo desfreado. Eu lá em casa tem dia que eu fico bobo, que essas meninas chegam para mim com tanto nome diferente, coisas que eu não sei. Um dia desse a Ana Beatriz chegou lá falando que queria um batom, que era o quê? Um negócio de Carmed, que eu não sabia nem o que era. Né? Então, isso tudo é num minutozinho, numa fraçãozinha de segundo que ela fica ali na internet. Isso só impulsiona o consumo. E às vezes, para quem não tem conhecimento ou quem não tem raciocínio lógico aqui, natural, você acaba assim, se entregando, né? É o porquê que muitos entram em débitos, né? Quer viver de aparência, quer comprar aquilo desnecessário, aquilo que não precisa, porque vê o irmão com um carro bacana, quer comprar outro igual, sendo que não tem condição, sendo que o seu orçamento é totalmente diferente do dele. Mas a gente é impulsionado a esse consumismo o tempo todo. O consumo consciente, ele é normal, é natural, e a gente precisa, né? Você precisa consumir o alimento, o remédio, né? Você precisa consumir aquilo que vai te beneficiar na saúde. Agora, a gente correr atrás daquilo que é desnecessário, aí não. Devemos ficar longe das dívidas, né? E, acima de tudo, separar um valor para as nossas despesas anuais e ainda para nossas reservas de emergência.
eu desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive comigo o seguinte: eu, não importa o que aconteça, eu tenho que ter uma reserva que vá me proporcionar, vai me dar estabilidade, cobrindo meus gastos mensal de pelo menos 6 meses. No mínimo 6 meses eu tenho que ter essa reserva. E isso eu falo de verdade para vocês. Tem muito tempo que eu mantenho isso na minha mente. Até porque eu sou autônomo, eu tenho família, eu não sei o dia de amanhã. Então eu procuro fazer isso. Embora a gente sabe que é Deus que nos dá. Mas Ele dá e tira a hora que Ele bem entender. Né? E temos também que usar a tecnologia a nosso favor. Temos tecnologia para estudar, para aprender, para ganhar, para aumentar as nossas fontes de renda. Né? E é isso. Eu agora quero chamar minha querida esposa para falar um pouco aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Primeiramente, fazendo um breve resumo do que a gente já aprendeu aqui hoje, né? A primeira coisa a saber: nós não somos donos de absolutamente nada. Tudo é dele, tudo é para ele, né? Então, primeira coisa a saber: nós não somos donos de nada. Deus é o dono de tudo, Ele é o nosso mantenedor. Então, a primeira coisa a saber é isso. Nós não somos donos de nada, mas Ele nos confiou essa responsabilidade de cuidarmos de tudo aquilo que Ele nos deu. Então, nós não somos dono de absolutamente nada, mas é nossa responsabilidade cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. E eu trouxe aqui mais um versículo. Francisco já trouxe vários, e eu trouxe mais esse que está lá em Lucas, quem quiser abrir, capítulo 14, do 28 ao 30, que diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Isso é o quê, gente? É planejamento financeiro, né? Isso está bem claro. Então, assim, será pensando em finanças, atrelado à fé cristã, será que nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus? Será que nós estamos glorificando o nome de Deus à luz do que a palavra de Deus nos ensina? Porque é isso que Ele nos ensina, né? Nós temos que ter essa responsabilidade de cuidar, de fazer prosperar tudo aquilo que Ele nos confiou. E será que essa é a nossa realidade, né? Infelizmente, diante dos estudos que a gente fez, que a gente buscou, infelizmente, essa não é a realidade nossa, hoje, na nossa cultura. Uma das maiores causas dos conflitos hoje na família está relacionado a finanças, infelizmente. E aí a gente se pergunta: será o porquê? Por quê disso, né? Por que há tanto conflito assim dentro dos lares, dentro das famílias, nos casamentos relacionados à finança? Se Deus nos deixou tudo escrito, todas as instruções que a gente precisa, a gente vê o tanto que Deus é zeloso, né? Tanto que Deus é cuidadoso. Ele deixou instrução para tudo. E com as nossas finanças não foi diferente. Então, por que será dessa desorganização toda, dessa briga toda entre as famílias? Por que será? Primeiramente, eu acredito que a falta de comunicação entre os casais, porque, como o Francisco falou, se eu ganho 5, meu marido ganha 5 ou ganha 10, nós temos 15, ou 20, ou 30, seja lá quanto for. Nós temos, né?
Então, a primeira coisa, a falta de comunicação entre os casais é uma coisa muito séria, né? Outra coisa, a falta de honestidade entre os dois. Porque se eu ganho 5, o Francisco ganha 10, como eu já falei, nós temos 15 para gastar na nossa família. Nosso orçamento vai ser em cima desse dinheiro. Então, não tem por que eu esconder do meu marido quanto eu ganho, o meu marido esconder de mim quanto ele ganha. Isso não existe. E é o que mais a gente vê, infelizmente. Eu acredito que seja um dos grandes motivos desse índice elevadíssimo de problemas relacionados a finanças. É a falta mesmo de honestidade entre os casais. É o marido que compra escondido, é o marido que é viciado em jogo, é a esposa que compra lá um sapato escondido do marido e acha que ele nunca vai perceber. Então, assim, a falta de comunicação, a falta de honestidade entre ambas as partes é uma coisa, assim, muito séria, que precisa ser corrigida, porque nós estamos falando de adultos, né? Estamos falando de adultos. Então, precisa ter esse amadurecimento, sim, entre os casais, porque, querendo ou não, lá na frente vai dar problema. E o que a palavra de Deus nos diz? Que nós somos uma só carne. A partir do momento que você casou, você tem que entender que vocês são uma só carne. Nós somos uma só carne. Então, não tem porquê, é o meu dinheiro, é o dinheiro do Francisco, igual a irmã falou, né? É o dinheiro, é o marido que empresta dinheiro para a esposa que empresta dinheiro para o marido e cobra, se não pagar, cobra com juro e correção monetária. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que precisam se reeducar, precisam ter em mente que nós somos uma só carne, a partir do momento que você toma essa decisão. Pode passar bem o slide, por favor. Como os problemas financeiros afetam os casais? Segundo dados ali do IBGE, os problemas financeiros são a causa de cerca de 60% dos divórcios. Então, a gente vê aí um índice elevadíssimo de divórcios relacionado a problemas financeiros. Isso é muito sério, gente, muito sério. Sinal que nós não estamos obedecendo o que diz a palavra de Deus, né? Porque, como eu já disse, se nós seguíssemos tudo aquilo que Deus nos ensina, que Deus nos manda, e tivesse em mente que nós não somos donos de nada, com certeza essa realidade seria muito diferente, né? Então, uma das principais causas desses problemas financeiros é a desigualdade de renda, como já foi falado aqui, principalmente quando a mulher ela ganha mais que o marido. Ela acha que o fato de ganhar mais, ela é a líder, e a gente já sabe que essa não é a realidade que Deus nos ensina, né? Independente se ela ganha mais ou não, o marido é o líder, o homem é o líder. Ou então, ao contrário, às vezes o marido ganha bem mais que a esposa e acha que pode humilhar ela por isso. Talvez ou às vezes ela deixou de trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos e o marido simplesmente acha que ela não pode ter participação nenhuma em relação às finanças da casa. Muito pelo contrário. Tem mulher que é muito melhor em administrar os recursos do que o próprio marido, né? Deus delega a função de provedor para o homem, mas nem sempre o homem ele é um administrador, né? Então, se a mulher tem essa facilidade com essa administração dos recursos, eu acredito que não há problema nenhum ela tomar a frente e ela administrar esses recursos, claro, de comum acordo com o seu marido, né? E muitas vezes também o fato dela não trabalhar fora, ela se sente inútil. Eu digo porque eu já fiquei um período assim sem trabalhar. Graças a Deus, hoje Deus nos deu a oportunidade de trabalharmos juntos no nosso escritório. Mas quando eu parei de trabalhar, que eu fiquei só em casa com as meninas, eu tive muito essa dificuldade de aceitar que eu simplesmente estava dependendo 100% do meu marido. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma outra mentalidade. Deus, graças a Deus, Ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que a gente aceite isso. Mas é um desafio. Porque o que acontece a maioria das vezes? A mãe,
ela já cria suas filhas, ou a mãe ou o pai, ela já cria as filhas falando o seguinte: você cresça, você estude, você trabalhe e não dependa de homem. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? E aquilo ali, como o Francisco falou, fica na cabeça da criança. Então, a partir do momento que ela deixa de trabalhar, né, que ela deixa de ter uma renda, deixa de trabalhar não, porque a gente sabe que a gente trabalha e é muito, né, gente? Às vezes, quando ela acontece dela não ter essa renda, ela às vezes se sente inútil, e isso também pode ser um grande motivo para as brigas entre os casais. Outro ponto ali são as dívidas acumuladas. É aquela coisa, se não há uma boa comunicação entre a família, entre os cônjuges, se você não sabe quanto o seu marido ganha, se seu marido não sabe quanto você ganha, se a família não tem uma organização ali para saber quanto que é a renda da família, o que vocês gastam por mês, quais são as suas despesas fixas. Se vocês não têm esse conhecimento, com certeza as dívidas vão se acumular, porque é uma família desorganizada. Eu não sei quanto que meu marido ganha, ele não sabe quanto que eu ganho, eu pago ali a energia, ele paga a água e o aluguel, e vira uma bola de neve. Não é assim que funciona, gente. A gente precisa se reeducar em relação a isso, porque vai dar ruim. Outro ponto aqui é as dificuldades em estabelecer metas financeiras compartilhadas. Isso é um grande problema, porque se é uma família, se é um casal, se é só uma carne, não existe eu ter minhas metas, o Francisco ter as metas dele. São as metas da família, né? O que a gente quer construir, o que a gente quer comprar, o que a gente vai fazer. Então, é sentar, é se organizar e ver quais são essas metas, o que vocês querem para o futuro. É como o Francisco falou, depende de Deus, não depende de nós, mas depende muito da nossa organização. Então, não existe minha meta é a meta do meu marido, as metas dos meus filhos. Não, as metas é da família. E isso é um grande problema também, porque, às vezes, um ou outro não quer ceder, né? Então, sempre vai ter que um ceder. Infelizmente, vai ter que ceder, vai ter que ter a humildade de esperar uma coisa de cada vez. Se você não consegue realizar 10 coisas ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente essa educação financeira, de que as metas devem ser compartilhadas, e não a minha meta, a meta do meu marido. E os gastos impulsivos. A gente tem que aprender a diferenciar o que são necessidades e o que são vontades. Às vezes, a gente tem vontade, sei lá, quero comprar um presente, um bem qualquer. Mas será que é uma necessidade? É uma necessidade minha? Será que realmente eu estou precisando daquilo? Ou será que é só um desejo? Porque, às vezes, por impulso, né, você vai lá e compra. E aí, depois, você, caramba, será que eu vou dar conta de pagar? Comprou no impulso, às vezes, nem foi calcular para ver se você realmente consegue pagar aquilo. E, na força ali da impulsividade, você compra e a dívida vem. Com certeza, a dívida vem e pode ser muito tarde. E as diferenças de prioridades financeiras. Às vezes, a esposa quer, sei lá, fazer uma reforma na casa, o marido quer comprar um carro novo. Se não dá para fazer as duas coisas, vai ter que entrar em acordo, uma coisa de cada vez, né? Não dá para... Se não dá para realizar tudo de uma vez, um vai ter que ceder, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de as minhas prioridades estar de acordo com as prioridades do meu marido. E nós juntos, né, construir, e não cada um ter as suas prioridades, porque, querendo ou não, isso também é um dos grandes problemas que atinge os casais. Pode passar o slide. A mulher e as finanças. Segundo ali estudo que foi divulgado pela Serasa em março de 2023, cerca de 88% das mulheres no Brasil têm participação nas finanças das famílias.
E, além disso, 23% são as únicas responsáveis por manter a família financeiramente. Então, a gente vê aí um índice altíssimo, né, da participação das mulheres na parte financeira de sua casa. Mas é aí o que a Bíblia nos diz sobre isso. Lá em Efésios 5, 28 ao 30. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Querendo ou não, a gente sabe que o homem é o provedor, né? Então, será por que esse índice assim tão alto das mulheres no mercado de trabalho, né? A gente sabe muito bem que hoje a nossa cultura é muito diferente da cultura dos nossos pais, nossos avós, bisavós. Então, a nossa cultura hoje é muito diferente. A gente vê aí a mulher 88% presente aí na participação da renda da família. Mas qual é o nosso verdadeiro chamado? Nosso principal chamado está no interior do nosso lar. Quer nós queira ou não, né? Então, assim, será o porquê disso? Muitas vezes, infelizmente, talvez o homem não está cumprindo o seu papel, ele talvez ainda não entendeu que a responsabilidade é dele, quer queira ou não, a responsabilidade é dele. Então, um dos motivos pode ser isso, né? Porque se ele não tem a atitude de trabalhar, de entender que ele é o provedor, muitas vezes a mulher se vê obrigada a sair de casa, deixar seus filhos, às vezes, até sozinhos. Eu já vi várias vezes relatos de mães que saem e deixam as crianças sozinhas. Vai trabalhar, porque, infelizmente, o pai não está cumprindo o seu papel, né? Então, há N motivos. Eu acredito que um dos principais motivos é isso, é a falta de conhecimento mesmo da palavra de Deus. Porque o homem que entende o seu papel de provedor, ele não vai deixar que isso aconteça. Deixar a sua mulher tomar a frente, sair de casa, trabalhar, deixar a sua casa, seus filhos e tudo, em busca daquilo que é a obrigação dele, né? Então, um dos motivos pode ser isso. Ou, às vezes, por a família querer alcançar um patamar que está fora da sua realidade, é aquela busca insensável por bens, pelo poder, né? Eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo, eu preciso disso e disso, e nunca está satisfeito. A insatisfação, às vezes, impulsiona isso, a levar a mulher a sair de casa e deixar o seu principal legado de mãe, de esposa e de auxiliadora para ir em busca de recursos para sustentar a sua família. E um outro motivo é, talvez, por orgulho dela também, né? Porque, como eu falei, a mulher que cresceu ouvindo a mãe dizer estude, trabalhe, corra, busque, dificilmente ela vai entender que o chamado dela, o chamado principal dela, é de cuidar de uma casa, de cuidar de uma família, do marido e dos filhos. Dificilmente ela vai aceitar isso, porque ela cresceu ouvindo isso dos pais, da mãe, que ela não deve depender de marido, né? Então, às vezes, por simples orgulho mesmo dela. Às vezes, não é nem tanto por necessidade, é por orgulho, por não querer aceitar que o homem é o provedor, que o homem é o líder e que ela é submissa, né? Então, assim, são possíveis causas desse índice tão alto de mulheres na participação da renda. Eu não estou falando que a mulher não deve trabalhar, né? Na verdade, poder ela pode. Poder ela pode. Ela estudou, ela pode, né? Agora, dever, ela não deveria. O seu chamado não é esse, né? É claro que há casos e casos, como eu já falei, infelizmente não é a realidade de todas, mas dever, ser obrigada a isso, não deveria.
né? A gente sabe que o nosso chamado é outro. Quando eu resolvi sair do meu trabalho para cuidar das meninas, quando elas nasceram, eu fui muito criticada. Porque a gente que toma essa decisão de deixar o seu trabalho para ficar em casa cuidando dos filhos, você é tida como uma coitadinha. Ah, mas você estudou, você se formou, você vai deixar o seu serviço, o seu trabalho para ficar em casa cuidando de menino, de marido, de casa, lavando prato. Então, assim, muitas vezes a mulher, ela até tem esse conhecimento, tem essa vontade, mas, por status, ela prefere terceirizar tudo isso e sair para trabalhar. Muitas vezes o que ela ganha não dá nem para pagar o que ela vai gastar com funcionária doméstica, com babá. Então, assim, são coisas que precisam ser repensadas, né? Será que vale a pena? São as prioridades. Eu preferi sair e cuidar das minhas filhas. É como eu falei, hoje eu tenho a oportunidade de, no horário que elas estão estudando, eu estar trabalhando com meu marido. Ou, às vezes, quando está muito apertado, eu carrego todo mundo para o escritório. Vamos trabalhar todo mundo. Daqui uns dias estão aí fazendo folha de pagamento e fechando balança. Mas são escolhas. No início, eu fiquei com muito medo. Eu pensei, meu Deus, será que vai dar certo isso? Eu trabalhar com o Francisco, passar o dia todo olhando para a cara do Francisco no escritório. Será que vai dar certo? E eu orei e entreguei para Deus. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nunca, graças a Deus, nunca me faltou nada. Nada. Pelo contrário, Deus tem aberto as portas assim grandemente e eu não me arrependo. Não me arrependo em momento nenhum. E digo para vocês, não tenha medo, meninas, não tenha medo. Porque Deus é o provedor, né? Deus é o dono de todas as riquezas. Em momento nenhum, Ele não nos deixou faltar nada, nada, nada. Não foi o meu salário que me fez faltar nada na nossa casa, graças a Deus. Então, é confiança mesmo no Senhor. É confiar, acreditar e saber que Ele é o dono de tudo. E Ele não vai te deixar faltar. Inclusive, Verônica, nisso daí, da mulher abrir mão do trabalho fora de casa, né? Porque trabalhar, a gente trabalha demais em casa. Acho que trabalha mais em casa do que fora. Você tem que ter realmente a convicção desse propósito que o Senhor tem, né? Existem mulheres que conseguem trabalhar fora e equilibrar o papel de mãe, de dona de casa. Eu não conseguiria, né? Então, assim, é muito difícil. Mas você tem que ter convicção desse propósito com o Senhor. Né, se aprofundar realmente nisso na Bíblia, eu fui uma que sofri demais com relação a isso. Porque eu ouvia dentro da minha igreja mesmo, não foi aqui, viu, gente? Fui criticada por essa questão, por preferir priorizar ficar em casa, né, com Rebeca, do que deixar ela, como era que eu não queria deixá-la o dia inteiro na mão de alguém na escola e tal. Então, assim, as próprias mulheres, né, na igreja criticam umas às outras, ou então, assim, não é nem criticar diretamente, mas faz questão de falar dali do seu trabalho, de como ela é empoderada, e não sei o quê, e que o marido, que ganha mais do que o marido, e não sei o quê. Então, assim, quando eu entendi que para o Senhor eu já estava cumprindo o meu papel, eu achei a minha identidade, na verdade, em Cristo, porque o que a gente tem buscado hoje em dia é achar uma identidade, uma autorrealização em um trabalho, né? Em ser aquela mulher que faz algo fora de casa. E isso tem atrapalhado, tem confundido muito a nossa cabeça, né? E, inclusive, dentro da igreja. Então, a gente tem que ter esse propósito com o Senhor e entender realmente qual é o nosso papel e que a nossa identidade não está no trabalhar fora, não está no trabalhar em casa, não está no ser esposa, não está em ser mãe, mas em Cristo. Né? Então, quando a gente entende a vontade de Cristo na nossa vida, aí você consegue descansar, né? E saber qual é a sua função naquele momento. Eu lembro recentemente que eu estava falando que eu estava querendo fazer uma outra graduação de psicologia. E eu falei, não é o tempo, porque eu vou ter que me dedicar. Até conversei com Laura sobre isso, vou ter que me dedicar muito. E eu estou com os meninos pequenos, e eu não quero sacrificá-los.
E uma sobrinha minha falou: mulher, não faça isso não. A gente se deixa tão para trás quando a gente tem filho. Vá atrás do seu. Entendeu? Eu estou atrás do meu, estou priorizando aquilo que na minha vida é mais importante. Então, não é fácil tomar essa decisão. Por isso que muita gente, esses 88% aí não me surpreendem. Porque as mulheres estão muito... estão sendo muito pressionadas nesse sentido de você tem que ser, você tem que fazer, e você tem que ganhar, entendeu? Isso é verdade. E aí, se você não tem um mínimo de temor, você cai nessa, porque é muito mais fácil você sair de casa cedo, voltar às 6 horas da tarde, deixar seus filhos sendo cuidados por uma outra pessoa, do que você estar lá, tendo o trabalho de educar, tendo o trabalho de lavar roupa, de limpar. Então, é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil. É muito mais trabalhoso ficar em casa assim. E nem todas querem, infelizmente. Pode passar. Então, ali a mulher de Provérbios 31, né? É o que a gente já falou. O grande chamado da mulher está no interior do seu lar. E aí, pensando nisso, a mulher que fica em casa, que priorizou sua casa, seus filhos, e que fica em casa. Então, essa mulher, ela não tem que entender de economia, de finanças? Não, pelo contrário. A mulher de Provérbios 31, ela tem muitos atributos, né? E um deles é justamente esse, o bom andamento da sua casa. O bom andamento da sua casa envolve tudo, inclusive as finanças. Até porque a gente já viu que, se as finanças não andam bem, tem uma grande chance desse casamento também não ir bem, né? E aí, como ali eu trouxe alguns exemplos práticos de como a gente pode ser essa mulher responsável pelo bom andamento da nossa casa. Seja uma compradora hábil e sábia. Isso é difícil, gente. Nós, mulheres, principalmente, né, que gostam de umas compras, mas a gente tem que prezar por isso. Vai no supermercado, leva ali a sua listinha, já vai em mente o que você vai comprar, o que você realmente precisa, vê ali no seu armário o que vocês realmente precisam, já se organize para que suas compras sejam hábil e sábia. Busca por ofertas, peça desconto. Eu aprendi muito isso com o Francisco. Peça desconto, pichincha. Então, assim, são atributos que são dados à mulher, né, para que ela também ajude ali no orçamento da família. Economias e investimentos. A gente sabe que, como já foi dito aqui, a gente nunca sabe o que nos espera no futuro, né? Então, é sempre bom a gente economizar e ter ali um pouco para investir também, de certa forma, poupar um pouco daquilo que a gente ganha. O consumo inteligente, que é a questão do desperdício, né, gente? Se você sabe que você consome X de comida, por que você vai fazer bem mais para desperdiçar? Então, o consumo inteligente. Se não está usando a luz, desliga, até para ensinar as crianças ir se educando a isso também. Porque isso aí, no final do mês, com certeza faz total diferença. Se você for juntar ali tudo que você desperdiçou num mês, você somar isso daí no final do mês, dá uma grande diferença. E são coisas que a gente nem percebe. Sejam organizadas, né? É aquela coisa. Anotem, gente, anotem. Primeira coisa que vocês têm que saber é a receita da família. Quanto que eu tenho de receita? Quais são as minhas despesas? Então, é fundamental para um bom planejamento financeiro essa organização. Não tem como falar de planejamento financeiro sem organização. É essencial aí a organização. E como eu já falei, muitas vezes o homem ele não tem essa habilidade, essa organização. E não tem problema nenhum a mulher exercer essa função de administradora ali dos recursos da família. E o empreendedorismo é um dos atributos da mulher de Provérbios 31. Ela é empreendedora, né? Então, não desperdice as oportunidades. Se você tem lá uma habilidade com costura, ou artesanato, ou culinária, por que não você tentar ali uma forma de você também ganhar um dinheiro? É tão bom, né, você se sentir útil de alguma forma. E desde que, claro, isso não atrapalhe o bom andamento da sua casa. Pode passar aí. E como e quando falar de dinheiro com os filhos?
Gente, comece cedo. A gente, antigamente, eu pelo menos, né? Eu falo por mim. Eu não tive essa oportunidade de sentar com meus pais, falar sobre finanças. Eu acho que antigamente isso daí era tido assim como um tabu mesmo, né? Não sei se no caso de vocês, mas pelo menos na minha família eu não tive essa oportunidade de sentar com meus pais de cedo assim para falar sobre finanças. Ele envolver os filhos, né, nas finanças. O que a gente mais ouve? Ah, menina, eu não tenho dinheiro para isso. Pronto, né? Total ignorância, gente, porque eles são tão inteligentes, eles vão entender. Então, comece cedo a falar sobre finanças com os filhos. E uma boa dica aí é o cofrinho, né? Lá em casa as meninas sempre tiveram cofrinhos. Então, é uma dica. Dê um cofrinho para os seus filhos, incentive eles a guardar as moedinhas, a poupar, ensina eles a ter metas. Sei lá, ver algum brinquedo que eles querem muito. Então, vamos juntar aqui as moedinhas, né? Junta as moedinhas, papai vai te dar, a mamãe vai te dar as moedinhas, você vai guardando. E isso vai impactar o futuro dessa criança, porque ela vai aprender de cedo que ela tem que poupar. Para ela conseguir algo, vai precisar do esforço dela em guardar aquele dinheiro. Tome cuidado com o que você fala. Isso é muito importante também. Porque o que acontece? Às vezes, a criança quer tanto uma coisa, e aí ela pede para você e você não dá. Eu não tenho dinheiro. E aí, lá na frente, você compra. O que a criança vai entender? Ou minha mãe está mentindo para mim, porque ela disse que não tinha dinheiro, mas comprou, né, o que ela queria. Ou minha mãe está mentindo. Ou o que ela pode entender? Então, a gente pode comprar sem dinheiro? A gente sabe que não, né? Ninguém compra sem dinheiro. Então, a gente tem que ter esse cuidado de falar a verdade para a criança. Olha, a mamãe não tem dinheiro para isso. Nós não viemos aqui comprar isso. A gente veio comprar isso, isso e isso. Então, eu tenho dinheiro para comprar isso, isso e isso. Então, seja clara com as crianças. Não deixe elas confusas. Outra coisa muito importante também. Não discuta com seu cônjuge em relação a finanças perto do seu filho. Porque se a criança vê com frequência o pai e a mãe discutindo sobre problemas financeiros na sua casa, ela vai associar o dinheiro ao quê? A uma coisa ruim. Ela vai crescer achando que dinheiro é uma coisa ruim. Dinheiro traz problema, dinheiro traz briga entre meu pai e minha mãe. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não estar discutindo sobre finanças perto das crianças, né? Utilize lições da vida real. Vai no supermercado, leva a criança, ensina lá a procurar pelas ofertas, a pedir desconto, ver o que está mais em conta. Então, na prática, gente. Vai no banco, leva também, porque elas acham que é só ir no banco e buscar o dinheiro. Não é assim. Isso é fruto do teu esforço, da tua dedicação, né? Elas precisam entender. Ensine a diferença entre necessidade e desejo, é aquilo que eu já falei. As crianças, às vezes, acham que pode tudo, pode comprar tudo. Então, tem que ensinar, né, de pequeno, o que é necessidade, o que é desejo. E mostra a importância de economizar. Lá em casa, quando a gente quer fazer uma viagem, por exemplo, a gente sempre senta com as meninas e fala, olha, agora a gente vai ter que economizar, porque a gente vai viajar ou vai comprar alguma coisa. Então, elas têm que entender de cedo que o dinheiro também serve para a realização dos sonhos. Elas precisam ver o dinheiro como algo bom, né, que possibilite realizar sonhos também. Pode passar aí. E aqui algumas dicas de planejamento financeiro. Eu acho que eu não falei. Volta bem, por favor. Não, foi tudo. Eu pulei ali, ó. Dê mesada aos pequenos. Isso é uma coisa assim que eu já vi muitos pais falando que não é de acordo com isso, de dar mesada, né? Mas não é que você vai dar R$500 de mesada para uma criança de 5, né, 6 anos. Mas o que é o ideal? É R$1 por idade por semana. Então, se a criança tem 5 anos, ela pode receber R$5 por semana, né, que é a semanada, que fala. No final do mês, ela vai ter R$20. Por que isso? É um valor, né, pequeno, insignificante, mas ela vai ter a oportunidade de estar lidando ali com aquele dinheiro
ela vai aprender desde cedo a gerenciar aquele dinheiro que ela tem. Lá em casa isso funciona muito bem. As meninas às vezes querem alguma coisa, ué, você tem o seu dinheiro. E impressionante como elas não querem gastar. Elas são... não querem gastar o meu. Como que você quer gastar o meu e você não quer gastar o seu? É o seu dinheiro. Ah, mãe, mas se eu usar o meu, vai acabar. E se eu usar o meu, vai acabar. Então, a gente ensina de pequeno, né? A poupar, a se educar financeiramente. Pode passar. Aqui eu trouxe 7 dicas de planejamento financeiro. Primeiro, tenha controle de suas finanças pessoais. É aquilo que eu já falei. É a organização. Anotem. A dica é anotar tudo. Você tem que saber qual é a receita da família, as despesas. E, a partir daí, você tem um controle melhor daquilo que você ganha. E aquelas despesas desnecessárias são mais fáceis de ser deletadas. Quando você tem conhecimento, quando você anota tudo diariamente, seja em planilha no Excel, seja aplicativo, ou seja como for. Mas é importante essa organização, essa anotação diariamente. Trace metas financeiras. A partir do momento que a gente traça metas, a gente pode ver essas realizações de uma forma mais palpável, né? O que está dando certo, o que não está. Então, trace metas. Avalie o uso do cartão de crédito. Cartão de crédito, a gente sabe que é um perigo para quem não sabe usar, para quem não tem essa responsabilidade. Para quem é consciente do uso correto do cartão de crédito, é muito bom, porque você tem a oportunidade de parcelar ali as suas compras e deixar o seu dinheiro rendendo, né, na poupança, ou seja, lá onde for. Então, se você é uma pessoa educada financeiramente, você tem essa oportunidade, sim, de parcelar, é uma ótima dica. Além dos pontos, né, que a gente pode acumular, como as milhas, né, pontuação por milhas e trocar em passagem, enfim. Tem as suas vantagens, sim. A gente só precisa ter essa educação e essa responsabilidade de usar de forma adequada. Poupe para ter saúde financeira, é uma outra dica. É como já foi dito, né? A gente nunca sabe, o dia de amanhã só pertence a Deus, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E se eu ficar desempregado? E se eu adoecer? Se eu precisar de uma cirurgia, precisar disso, será que eu vou ter recurso suficiente para não precisar fazer um empréstimo e me afundar mais ainda em dívidas? Então, é importante poupar, é importante ter essa consciência de que a gente precisa ter ali uma reserva para não precisar entrar em cheque especial e empréstimo e as coisas acabar piorando mais ainda. Crie estratégias para o dinheiro poupado. A gente precisa ter essa educação de estar estudando, de estar buscando e ver como que esse dinheiro pode ser investido, né? Invista mesmo com pouco dinheiro. Não esperem ter R$1.000, R$2.000 por mês para começar a investir, começar a poupar. Mesmo com pouco, poupe. Se você nunca começar, nunca vai, né? Mesmo com pouco, é importante, sim, investir e poupar. E estabeleça um padrão de vida que possibilite investir mensalmente. A gente vê muito a questão do viver de aparência, né? Não adianta a gente querer viver de uma forma totalmente contrária à sua realidade. Não é porque fulano tem um iPhone 15, não sei o que lá, que é a minha realidade. Não é um carro do ano. A realidade dele é uma, a minha é outra. Então, cada um viva de acordo com o seu padrão de vida, né? Não tem segredo. E já passei da hora. 9h05. Foi culpa do Francisco que me deixou. Algum comentário, alguma dúvida, alguma contribuição? Tudo certo? Então, é isso, irmãos. É a nossa pequena contribuição, né, com o estudo de hoje. Espero que tenha servido de alguma forma, né? E é isso.